da amiga. Depois de algum tempo, ela vai usar rosa porque está na moda, mesmo que ela odeie rosa na sua intimidade. E aí ela vai cortar o cabelo de acordo com a moda, vai vestir a roupa que todo mundo está vestindo, vai procurar o comportamento que todo mundo faz. E depois de algum tempo, ela não sabe mais o que ela gosta. Aí vai pagar R$200 num psicanalista para tentar se achar. Sabe? Quem sou eu? O que é que eu gosto mesmo? E nesse momento você está totalmente perdido de si mesmo e não sabe mais o que você precisa para ser feliz. E o que é que você vai ter que fazer? Se conhecer de novo. O que o ser humano tem procurado preencher? Que vazio é esse que a comida não preenche? Que vazio é esse que o álcool não preenche? Que vazio é esse que as drogas não preenchem? Que vazio é esse que as perversões sexuais não resolvem nunca? Que vazio é esse que comprar não resolve? Que vazio é esse que jogar não resolve? Que vazio é esse cujas conquistas amorosas não resolvem? É tão grave esse problema nos nossos dias que nós percebemos os jovens hoje tendo um processo obsessivo de repetição de relacionamentos superficiais. Qualquer coisa que te dá prazer, que te alivia algum tipo de sensação de pressão emocional, ou de angústia, ou de ansiedade, pode partir para o abuso, né, e até virar uma dependência, que são os compulsivos. E existe os compulsivos, né, os dependentes de amor e sexo, né, que até existe um grupo chamado Dependentes de Amor e Sexo Anônimos, na qual a gente percebe que, na realidade, no fundo, essas pessoas, o maior medo delas é perder. Perder pessoas, perder lugares, perder coisas. Então, quando a pessoa tem esse comportamento chamado DASA, e que tem a ver com a compulsão sexual, ela pode ter dois tipos de comportamento. Ou ela não tem relação sexual com nada nem com ninguém, né? Ou ela tem com todo mundo ao mesmo tempo, o tempo todo. É a mesma maneira, são maneiras diferentes de se conseguir a mesma coisa. O quê? O não compromisso. Quando eu começo a misturar essas energias, quando eu vejo que uma pessoa A, por exemplo, né? A tem relação com B, que tem relação com C, A e C trocam energias. Eu vou fazendo uma mistura que não é positiva na hora de uma troca de energias. E essa troca desequilibrada, ela pode ser causa e fruto de uma obsessão espiritual, porque ela vai se alimentando mutuamente, uma coisa vai alimentando a outra. Essa energia é muito construtiva, faz parte da nossa vida. Nós temos uma natureza material, então nós não podemos confundir com conceitos de culpa, né, de pecado, mesmo quando nós falamos da luxúria, que está associada aos pecados capitais. A luxúria se refere aos prazeres imorais, aquilo que é ilegítimo. E a virtude oposta, que é a castidade, não se refere à abstinência, se refere aos prazeres legítimos. A compreensão de tudo isso muda comportamentos e pode fazer as pessoas viverem de uma forma muito mais plena. A obsessão sexual, como outras obsessões, ela traz prejuízos e dificuldades tanto para o corpo quanto para o espírito. Para o corpo, através dos desequilíbrios que a obsessão, principalmente as obsessões prolongadas, afetando até a própria organização física, biológica. Então, através de doenças, através de perda de energia, a pessoa sente uma fraqueza, uma languidez, uma dificuldade. E também, lógico, com o espírito, essa obsessão ela pode ter vindo de outras existências ou iniciar agora e seguir para outras existências. Então, o espírito vai estar sempre ligado a esse aprendizado. Não que nós não devemos na vida ter nenhum prazer, mas é preciso que nós tenhamos muito cuidado para que as coisas materiais não sufoquem as coisas espirituais. Então, como é que uma pessoa se dá conta que ela está com uma obsessão por prazer? À medida que nós vamos, portanto, percebendo e analisando essa perspectiva mais abrangente do nosso ser espiritual, o nosso corpo deixa de escravizar o espírito.
Você sabia que o Transição na TV é apenas uma pequena parte de tudo aquilo que produzimos para você? Acessando o nosso site de seu computador, smartphone ou tablet, você encontra centenas de programas em alta definição, cursos em vídeo, podcasts, livros para download e muito mais. Então lembre-se, o Transição começa na TV, mas continua sempre com você. Rede Boa Nova de Rádio no ar, levando paz e espiritualidade para a sua casa. Atualidade de Kardec, o Perispírito, de Rubens Policastro Meira, proporciona uma visão panorâmica da evolução através dos tempos e, baseando-se nas obras codificadas por Allan Kardec, oferece subsídios doutrinários para o estudo comparado do perispírito. Lançamento da Letras e Textos Editora. Vendas através do site e nas melhores livrarias. Como é que uma pessoa se dá conta que ela está com uma obsessão por prazer? Somente de duas maneiras. Se ela estiver exercitando a vigilância, não a vigilância que as pessoas exercitam no dia a dia, que é a vigilância da vida dos outros. Costumo brincar dizendo que a pessoa ora por si, orai e vigiai. A pessoa ora por si e vigia a vida dos outros, né? Talvez Jesus quisesse o contrário, que nós orássemos pelos outros e vigiássemos a própria vida. Então, vigilância significa olhar para si. Se a pessoa faz esse exame, tem humildade, ela pode se dar conta desse processo. Se ela não tiver isso, ela se isola. E por que ela se isola? Porque a primeira coisa que os obsessores fazem é retirá-la do ambiente de grupo, porque a segunda forma é ouvir os outros. É o amigo que chega e diz, cara, tu está pisando na bola. Não é assim. Isso que está fazendo está errado. Se ela não ouvir isso, ela segue em processo de fascinação. Qual seria a melhor forma de lidar com esse problema? Acho que sempre se diz, né? O primeiro passo para resolver um problema é admitir que tem um problema. É necessário, portanto, enquanto ser, esse mergulho do autoconhecimento, esse escaneamento do espírito, para que possamos avaliar em que medida nós estamos buscando apenas o bem-estar externo, do conforto, da comodidade, que nos traz relativamente um prazer exterior, mas que não nos traz a serenidade do ser, a plenificação da alma. Se nós reprimimos muito um lado, esse lado reprimido, quando tem um espaço, ele vai tomar conta e vai chegar do 8 a 80. Então, o equilíbrio entre esse 8 e 80 é o caminho mais correto para que o prazer de viver seja algo saudável e que eu não prejudique a minha vida, nem a vida de ninguém, nem a minha programação reencarnatória. Porque o exercício do livre-arbítrio, se eu não temperar o meu livre-arbítrio com raciocínio, eu com certeza vou pecar pelo excesso, para menos ou para mais. Então, esse imperialismo do eu acho que a gente tem que trabalhar muito nas psicoterapias, nas consultas médicas, para as pessoas aprenderem a equilibrar o egoísmo com o altruísmo. Se nós caminharmos no sentido da elevação espiritual, do crescimento espiritual, nós construiremos dentro de nós um castelo de coisas boas, de coisas positivas, que serão a nossa sintonia para aqueles espíritos que virão ao nosso socorro. Se for o prazer apenas, ou o sofrimento, obsessões. Mas se for a caridade, mas se for a oração, mas se for a espiritualidade como um todo, quais são as sintonias? As sintonias superiores. Então, nós estaremos inaugurando um outro tipo de prazer, que é o prazer que interessa a humanidade. O prazer pela realização plena. Nós não nascemos para ser felizes aqui, mas nós nascemos para vivermos um processo de construção de felicidade mais ampla, na qual os momentos difíceis, com os momentos bons, eles se intercalam. Não que nós não devemos na vida ter nenhum prazer, mas é preciso que
nós tenhamos muito cuidado para que as coisas materiais não sufoquem as coisas espirituais. O prazer deve ser controlado e deve ser uma coisa sadia. Se partir para campos de descontrole, macula o espírito. À medida que nós vamos, portanto, percebendo e analisando essa perspectiva mais abrangente do nosso ser espiritual, o nosso corpo deixa de escravizar o espírito, porque todos esses prazeres do consumo, eles ficam no nível mais sensorial, e nesse nível sensorial nós perdemos a dimensão do espiritual. A vaidade, o egoísmo, essa necessidade do querer é o primeiro passo do ser consciente interagindo com coisas e com pessoas. Com o passar do tempo, ele entendendo as consequências desses seus atos, desses seus pensamentos, dessas suas necessidades, naturalmente vai tranquilizando, naturalmente vão sendo escolhidos caminhos para que não é mais eu quero, ou eu posso, eu quero aparecer. Nós queremos, nós desejamos, enfim, é um mundo mais fraterno. Num teatro, estava uma criança num camarote com a sua mãe, sentada, aguardando um show de piano. No centro do palco, um piano de cauda Steinway, muito lindo. O artista ainda não havia chegado no palco. Aquela mulher estava conversando agora do camarote ao lado, já que as mulheres todas gostam muito de conversar nos intervalos, com uma amiga sua. E o seu filho pequenininho, que estava sentado ao lado dela, como qualquer criança que não consegue ficar ao lado da mãe, se levantou e começou a passear pelos camarotes. A mãe não viu, estava distraída na conversa, a criança começou a andar pelos camarotes. Quando ela se deparou numa porta, e naquela porta dizia assim, proibida entrada. Dizer proibida entrada para uma criança é a mesma coisa que dizer pode entrar. A criança entrou. E quando a criança entrou no palco, apagaram-se as luzes, deu o sinal que deveria entrar o grande artista. Ela entrou no palco e quando abriram-se as cortinas, a mãe ficou apavorada. Por quê? Porque lá estava o seu filho, sentado ao piano, e completamente distraído, absorto naquela experiência ingênua, com um dedinho só, começou a tocar um cai-cai balão. Cai-cai balão, cai-cai balão, aqui na minha mão. O público ensaiou um riso, mas naquele instante, por trás dele, sem que ele visse, adentrou-se o grande maestro, o maestro Paderewski, um dos maiores pianistas do nosso século passado. E ele, vendo que o público estava por chamar a atenção daquela criança que tocava aquele cai-cai balão tão simplesmente, ele fez um sinal para que o público se calasse. E chegando ao ouvido daquela criança, de forma que ela não se assustasse, lhe disse ao ouvido, não para, continua tocando. A criança viu e continuou tocando o cai-cai balão. O maestro colocou a sua mão esquerda por fora e começou a fazer a base do cai-cai balão. Com a mão direita, começou a fazer um solo extra. E aquele cai-cai balão, que era uma sinfonia de uma nota só, se transformou numa grande obra de beleza indescritível. Todos nós nascemos no mundo para tocar o nosso cai-cai balão. Nós não precisamos ser maestros. Nós não precisamos executar grandes peças. Nós não precisamos fazer grandes coisas. Nós não precisamos ser grandes trabalhadores. Nós precisamos tocar o nosso cai-cai balão. Porque se nós estivermos fazendo o nosso pouco bem feito, um grande maestro abrirá os braços por sobre nós e fará com que a nossa música seja muito maior do que a música que nós temos para oferecer. Qual a mais meritória de todas as virtudes? Todas as virtudes têm seu mérito, porque indicam progresso no caminho do bem. A virtude sempre que há resistência voluntária ao arrastamento das más tendências. Mas a sublimidade da virtude é o sacrifício do interesse pessoal pelo bem do seu próximo, sem segundas intenções.
A mais merecedora das virtudes nasce da mais desinteressada caridade.